meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um tema a respeito da fé. O que é a fé? Como está escrito aqui em Hebreus 11, diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela Palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que se aparenta. E aqui também em Hebreus 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador do que os busca. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, tome o Senhor em sua palavra, Senhor. Mostre, Senhor, às pessoas o que é fé, segundo, Senhor, a visão do irmão Branco. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui que o irmão Branco fala um pouco a respeito da fé. Ele diz aqui, Cristo identificado mesmo de todas as gerações. Você é salvo porque é a sua própria fé pessoal em Jesus Cristo. Isso assim entre você e Cristo somente. Assim procure as Escrituras e crê nele de todo o coração, e ele o salvará. Vocês estão vendo? E o curará. E ele não mente, a sua palavra então, ele não é Deus. Se ele manter a sua palavra, ele prova que ele é Deus. Está vendo? Tome isso por fé. Salvação, tome Deus em sua palavra, porque Deus mantém a sua palavra. Se ele não manter a sua palavra, ele não é Deus. É isso que o irmão Branco está dizendo aqui. Mas vamos prosseguir a respeito de fé. O que o profeta fala a respeito da fé. Ele diz assim, para que vocês possam entender a fé. A fé, meus amigos, não é como as pessoas dizem aí fora, que você tem que crer, que a fé é um pensamento. Não. O profeta diz assim, agora também aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe, e é impossível agradar a Deus sem fé. Você não pode agradar de outra maneira se você disser que crê em Deus, ainda quando nunca o tenha visto. Então tem que crer pela fé. Se pelo o contrário você pudesse ver, então já não seria fé. Qualquer coisa que o sentimos e declaramos que já não tem nada a ver com fé, porque já o efeito já é fato científico. Isso já não é fé. Porém você tem que crer a Deus por fé. Aquele que vem a Deus tem que crer em Deus, e a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como ele diz, está certo. Para que vocês venham entender o que é fé. Como sabe você que tem uma camisa posta? Eu vejo e toco nela e sei que está ali. Assim também é real. A fé perfeita, quando chega a ser ancorada, você não necessita de outra coisa. Já está feita. Você sabe. E como vou saber? A fé diz assim. Entende o que digo? Isso é fé perfeita. O profeta está dizendo aqui que quando a fé ela ancora em seu coração, e você sabe que você recebeu, ninguém vai tirar aquilo nunca de vocês. E ele diz assim, agora a fé é uma substância
ele fala assim, ó, a fé é uma substância, e por meio delas entendemos todas essas coisas que foram feitas. Não é uma imaginação, mas uma substância. A fé, especialmente, é a fé perfeita. Sobre isso estamos falando nesta noite. Chegará a fé. Sobre isso estamos falando nesta noite. E chegaremos às fitas por estilo de todo o Ocidente. Perfeita. Não é assunto de imaginação. O profeta está dizendo aqui que a fé, ela é uma substância. Porque, meus amigos, o que está escrito aqui em Hebreus 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo não se vê e não foi feito do que se aparenta. Quando aqui o Hebreu fala pela fé os mundos foram criados, esses mundos que pela fé são as dimensões que foram criadas pelo poder da palavra. Existem 7 dimensões que dá o nome de 7 mundos. Nós estamos, meus amigos, em 3 dimensões: luz, espaço, tempo e matéria. Nós somos um ser humano, nós estamos em 3 dimensões. A 4ª dimensão é onde foi derramado toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo, e o inferno também derramou toda a horte da maldade. Todo o poder do inferno foi derramado na 4ª dimensão. E a 4ª dimensão ele unge tanto os salvos quanto os perdidos. E a 6ª dimensão é onde estão os salvos, debaixo do altar de Deus. A 5ª dimensão, o inferno. Aqueles que morreram perdidos foram para a 5ª dimensão. E a 7ª dimensão é onde está Deus. E esses mundos, para que Deus criasse esses mundos, Ele teve que ter fé. Deus teve que acreditar que era possível. Até Deus, para criar tudo isso que você vê, toda essa substância que existe, tudo aquilo que é palpável, tudo que você vê, Deus teve que acreditar que era possível, pela fé. Está vendo? É uma palavrinha tão simples, pela fé. A fé é uma substância, meus amigos. Quando Abel teve a revelação que para que o pecado dos seus pais fosse eliminado, era necessário que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado. Abel, pela fé, pela revelação, ele pegou um cordeirinho ali e sacrificou, tipificando Jesus Cristo do futuro que viria. Vocês estão vendo que existe algo em você. A fé, ela entra em você e ela diz, quando Jesus Cristo falou para Pedro: quem dizeis vós ser o filho do homem? Os apóstolos. Aí um dizia: tu és Elias. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo falou assim: não foi meu Pai que te revelaste tudo isso, porque Pedro, ele teve uma revelação naquele momento, que Jesus Cristo, ele era o Cristo, ele era Filho do Deus vivo. Amém. Quem disse para Pedro que Jesus Cristo era Filho do Deus vivo? A fé. Essa substância do canto do qual nós estamos falando. Quando chegou no Monte da Transfiguração, no Monte da Transfiguração existe uma coisa muito importante ali, que não foi Elias e Moisés que desceram para assumir a nossa forma humana. Foi Jesus Cristo que foi transfigurado para o corpo de Moisés e Elias, para você ver que Jesus Cristo já era divino. E Pedro teve a revelação que aqueles dois ali eram Elias e Moisés. Quem disse para Pedro: ó Senhor, passamos aqui 3 tabernáculos, um para o Senhor, outro para Elias, outro para Moisés. Quem disse para Pedro que aqueles dois ali eram Elias e Moisés? A fé, a substância. Amém. Olha, eu vou contar uma experiência aqui, para que vocês possam entender a fé. Eu tinha uma geladeira daquelas antigas, acabou o gás, e eu fui lá e mandei o rapaz colocar o gás.
na geladeira. Quando chegou no outro dia, a geladeira estava de novo sem gelar. Aí eu falei assim, vou na casa do rapaz de novo, tal. Quando eu levantei da cama, que eu pus o pé no chão, eu tive uma visão, eu rasgando o plástico de uma geladeira novinha. E eu falei para minha esposa, vou comprar uma geladeira nova. Foi ou não foi? Vou comprar uma geladeira nova. E ela falou, como é que você vai pagar? Eu falei, não sei. Isso aí em busca dessa geladeira nova, para que vocês possam entender. Eu cheguei, peguei meu sogro e falei assim, vamos lá na loja, pega o seu cartão da aposentadoria que nós vamos comprar essa geladeira. Quando chegou lá, que meu sogro mostrou o cartão, a loja disse que eu só podia comprar um DVD. Só tinha crédito para comprar um DVD. Falei, não, mas não é agora, né? Fui na casa de minha irmã, falei, preciso comprar uma geladeira nova. Minha irmã falou assim, vamos lá na loja, eu vou tirar para você agora. Hoje, tiramos da geladeira. Quando chegou em casa, eu falei, não, deixa eu tirar o plástico para cumprir a visão. Olha, meus amigos, eu comprei essa geladeira em 24 vezes. Eu paguei ela, acho que não foi uns 3 meses, eu paguei toda essa geladeira. Deus abriu as portas de uma maneira tão grande que eu paguei essa geladeira que eu nem senti. Isso é fé. Quando você levanta de manhã cedo, você está desempregado, e algo entra em seu coração e fala assim, hoje eu vou arrumar um trabalho. Aquela substância entrou dentro do seu coração. Olha, meus amigos, e tem pessoas que ela recebe a revelação da morte, a fé da morte. Quando meu pai adoeceu, meu pai, um homem cristão, crê na palavra da hora, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando meu pai adoeceu, ele recebeu a revelação da morte. A gente cuidando dele, falou assim, meus filhos, não façam mais nada por mim. Chegou o meu tempo, eu vou partir. Vocês estão fazendo isso aqui, mas vocês estão perdendo seu tempo. Meu pai recebeu a revelação da morte. A fé, está entendendo? Minha avó, minha prima foi levar o café para minha avó. Minha avó falou assim, ô minha filha, não sai daqui hoje não, que hoje eu vou morrer. Minha prima não levou a sério. Quando ela voltou lá para trazer o almoço, minha avó tinha morrido. As pessoas recebem isso, se chama revelação. Vocês estão entendendo o que é fé? Fé é uma substância, mas essa fé, ela tem que chegar para que você seja curado. Esse seu pensamento tem que chegar, tem que ser real. Tem que ter uma fé concreta, a mesma fé que Deus criou os mundos. Não existe nada impossível para a fé. Não existe nada impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, mas quando você recebe. Se você não receber esse atributo em você, essa substância em você, você tem apenas um pensamento e pensa que tem fé, mas a fé é algo que sai, como diz, nem só de pão viverá o homem, que são ateus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, meus amigos, a palavra que procede da boca de Deus entra no seu coração, ele traz fé. Deus vê que você precisa de algo, e Ele fala a palavra lá em cima, e aquela palavra entra no seu coração, e você tem fé, você crê que é possível, porque a palavra foi falada. A palavra foi falada, a palavra depois de falada, ela é irrevogável. Nem o inferno tem poder de revogar uma palavra que foi falada. É por isso que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o mundo está aí, as religiões enganando as pessoas, com credos e dogmas. Esses mundos que pela palavra de Deus foram criados, meus amigos, eu vou entrar um pouquinho aqui. Tem pessoas que morrem, e ela ainda não era o tempo dela morrer, e ela fica aqui na quarta dimensão, fazendo coisas, e no meio vira tipo um demônio na quarta dimensão, e fica aí drogado na quarta dimensão. Isso aqui, as religiões mentem para vocês. Na quinta dimensão, quando as pessoas morrem, que vai para a quinta dimensão, não existe fogo queimando ninguém, não.
Lá não, na quinta dimensão não. Quando o ser humano, que ele morre perdido, que ele chega na quinta dimensão, o diabo pega ele e bota um transe nele, e ele fica lá sofrendo naquele transe. Eu falo isso porque eu já fui lá acordar pessoas que estavam naquele transe lá. As pessoas ficam se batendo, sofrendo até um tempo. Aí o diabo vai e acorda ele e fala assim: ó, tudo isso que você passou é porque você não aceitou Jesus Cristo lá na terra, e você passou por tudo isso. Aquelas pessoas ficam contra Jesus Cristo. O diabo está levantando um exército para a batalha de Gog e Magog. Olha, meus amigos, esses mundos que pela palavra de Deus foram criados, então existe a quarta dimensão. A quarta dimensão é porque as religiões destruparam a Bíblia, interpretaram a palavra e tiraram a essência da palavra. Mas se você ir lá em Samuel, para que vocês possam entender, lá em Samuel 28, versículo 13, o rei Saul, ele vai lá numa casa de uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. Aí a feiticeira, aquele episódio lá, mas quando a feiticeira falou assim: ó, eu vejo deuses que sobem da terra. Jesus Cristo falou que nós somos deuses. A Bíblia fala que nós somos deuses, mas nós somos deuses, pequenos deuses. Para que vocês venham entender isso, um filho de um cachorro, ele é um cachorro. Um filho de gato, ele é um gato. E um filho de Deus, ele é Deus. Mas nós ainda não recebemos ainda o nosso corpo glorificado, para ser a imagem dele. Mas no dia que nós vestimos essas compridas vestes brancas, aí sim, nós seremos semelhantes a Cristo, semelhante a Ele. Então, meus amigos, quando aquela feiticeira invocou o espírito de Samuel voltou como profeta. Como profeta, ele ainda profetizou para Saul: hoje mesmo tu estarás aqui do outro lado comigo. Ainda voltou profeta. Aí as religiões, as denominações dizendo que isso aqui, que é o diabo falando. Não, aqui foi o espírito de Samuel mesmo que veio, e ainda veio como profeta. Jesus Cristo andando sobre o mar, os discípulos todos apavorados. Jesus Cristo falou assim: ó, veja que eu não sou um fantasma, eu tenho mão, tá? O próprio Jesus Cristo falou que existe fantasma, mas as religiões vêm distorcer a Bíblia para vocês. Mas vocês têm que ter fé, vocês têm que acreditar na palavra, vocês têm que acreditar que existem esses mundos que pela palavra de Deus foram criados. O profeta irmão Branham disse que a sexta dimensão, aonde está os salvos, está acima de nossa cabeça, acima de nossas cabeças. Se nós pudéssemos pular e pegar a sexta dimensão debaixo do altar de Deus. Então, meus amigos, a quinta dimensão é para baixo. A quinta dimensão, ela é para baixo. O inferno é para baixo. E Lúcifer, ele está no mundo para enganar as pessoas através de credos e dogmas e religiões e denominações, sistemas feitos pelos homens. Se esses homens que dizem ser o que são, aonde está o poder que Jesus Cristo disse que esses sinais seguiriam ao que crê? Aonde estão esses sinais que dizem que acompanharia eles? Grandes homens cheios de conhecimento, de palavras bonitas, das pampas da intelectualidade, mas não tem o poder do Evangelho, não traz Deus em cena. Olha, meus amigos, como está escrito aqui, para que vocês possam entender, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão vendo? É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Olha, Deus não é uma imaginação sua não, meu amigo. Deus não é imaginação sua não. Deus não é um quadro na parede não.
Deus, ele é um ser. E para você crer, você tem que crer em Deus como uma substância. Você tem que ter uma experiência com Deus. Para que você venha ter fé, você tem que aprender a ouvir a Deus, aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Você saber que Deus é real. Você só agrada a Deus quando você descobre que Deus é real, que Deus fala. Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu tive uma filha, tenho uma filha que quando era adolescente, hoje não, já está casada, graças a Deus, me deu muito trabalho. E um dia a professora me mandou ir lá no colégio, porque ela tinha pulado o muro, outras meninas. E eu ia lá, no meio do caminho, a voz de Deus soou, eu vi a voz de Deus perfeita. Deus falou assim para mim: se tu morresse agora, quem criava sua filha? Eu falei: não sei, Senhor. Ele falou assim: o mundo, volta para trás. Voltei. E desse dia em diante, eu não fiz mais nada para agradar minha filha. Eu deixei que o mundo fizesse por ela. E hoje ela é uma boa filha. Porque Deus mandou que eu deixasse que o mundo criasse ela. Vocês estão entendendo? Às vezes, se você parar para escutar a Deus, você aprende a ser um cidadão. Aquela coisa que eu tinha com ela estava estragando ela. Aquele amor demasiado. Aquele amor que estava... que não media consequência. Eu fazia tudo. Mas quando Deus me parou, que eu ouvi a Deus, eu parei com tudo. Entreguei na mão do Senhor. E Deus trabalhou. Graças a Deus, eu tenho uma boa filha. Mas eu estava estragando ela com esse amor demasiado. Com esse amor, porque se você diz que ama alguém e não corrige, prova que você não ama. Mas é assim, meus amigos. Vocês estão entendendo o que é fé? Fé é uma substância que Deus fala a palavra por você lá em cima, e aquela palavra entra no seu coração e ninguém tira. Ninguém tira. Não adianta alguém dizer: isso não é para você não. Você fala: não, é meu, já é meu. Ninguém tira. Vocês estão entendendo essa substância? Pois a fé é essa substância. As pessoas têm interpretado a fé. Como você vai adquirir a fé? Se você não tem fé, peça a Deus. Porque o primeiro que usou a fé foi Deus. Pela fé, olha, meus amigos, pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pois o filho que mais chora, aquele que mais se emociona diante de Deus, que mais chora, é aqueles que têm tudo. Quanto mais você chora, você tem. É assim que funciona. Eu não sei porque as minhas lágrimas já se secaram, mas chorar na presença de Deus é muito bom. Muito bom mesmo. É assim que o pai ouve o filho, quando chora. Toda a atenção é voltada a quem chora. Vocês estão entendendo? Então, se você crê que você é. O arrebatamento, meus amigos, será uma revelação. Você receberá a fé que você vai subir. Se você não receber esta fé, você não subirá. Se você não receber essa substância em você. Por quê, meus amigos? Como é que vai existir um arrebatamento do qual você vai subir e você não está pronto? Todo mundo que vai fazer uma viagem, ele arruma suas malas para partir. Como é que existe um arrebatamento e você não está pronto? As suas malas não estão prontas para subir. Você está preocupado com o filho, preocupado com seu pai, preocupado com sua mãe, e não está preocupado com o arrebatamento. Porque se você crê que vai subir num arrebatamento, você tem que esquecer tudo isso. Você sabe que um dia você vai ter que partir, e o arrebatamento está às portas.
E Deus está a cumprir sua palavra e lhe tirar um arrebatamento. Se Deus não cumprir, ele não é Deus, porque a palavra de Deus ela é imutável. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido a fé. Esta substância. As pessoas dizem: eu estou com câncer, eu tenho fé. Morreu. Não tinha fé. Ela tinha só um pensamento. Ela não recebeu aquela substância. E tem pessoas que têm o câncer e falam: não, eu vou ser curado, eu vou passar por isso. E passa mesmo, porque recebeu. E isso é fé. É uma substância, meus amigos, que sai e entra no coração das pessoas. E ela sabe que está ancorada nela, porque é uma substância. Ela sabe que é real. Os apóstolos, meus amigos, quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles morreram pelo Evangelho, porque eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam algo que seguraram eles na jornada. Um dia um homem disse assim, que Deus estava indiferente, que via os discípulos, os apóstolos, sendo mortos, e os cristãos sendo mortos, comidos por leões, e Deus indiferente. Que nada, meus amigos, Deus deu o Espírito Santo a eles, para eles suportar tudo aquilo. Eles estavam ali cantando, morrendo cantando, o leão devorando eles, e eles cantando, louvando a Deus, porque Deus deu o Espírito Santo a eles para suportar tudo aquilo. Aquilo é fé, aquilo é revelação pura. Eles nunca negariam a Cristo. Que Deus possa abençoar vocês, em nome do Senhor Jesus, grande Pai Celestial. Entregue o Senhor essa mensagem, Senhor, que as pessoas venham entender esta fé, do qual, Senhor, tem sido mal interpretada pelas religiões, mal interpretada, Senhor, pelos aqueles que dizem estar na frente do rebanho. Mas o Senhor é o Deus que cura, que salva e que santifica, o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Amém.